Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área, continuamos online, mas isso vai passar. Meu povo, é bem. Na aula anterior a gente falou de Revolução Francesa, né? Na verdade a gente ainda está falando de Revolução Francesa. A gente viu o contexto histórico, né? A gente está vendo essas revoluções que estão ocorrendo aí nesse período histórico, então a gente viu um pouco do contexto histórico. E a gente agora vai focar digamos assim, na continuação depois desse momento inicial da Revolução. Então a gente viu o contexto histórico, a gente viu esse momento inicial, né, que vai lá desde da votação por Estado até a galera se revoltar lá, ir para as ruas, né, e a partir daquele acontecimento se institui uma nova forma de governo na França, né? A gente terminou lá com aquela velha pergunta: isso é uma revolta ou uma revolução? Né? O rei fez e, né, foi dito, é uma revolução. Então, a partir daquele momento, a França ela mudou a sua estrutura, e é sobre isso que a gente vai falar, porque essa estrutura ela vai sofrer ainda várias outras alterações. Esse é o assunto mais longo, eu acho, do oitavo. Então a gente vai ver aí em outras etapas, em outras aulas ainda. Esse assunto realmente é bem extenso, mas hoje a gente vai focar um pouco como a França ficou depois desse primeiro momento, né? Depois lá das eleições, das primeiras revoltas, que começou nessa introdução aí à Revolução propriamente dita. E vamos ver também já a mudança que vai ocorrer, a primeira mudança que vai ocorrer nesse primeiro momento pós, né, mudança. Então já muda e já muda de novo. Isso a gente vai ver acontecer em algumas outras vezes. Você vai entender melhor. Então, se organiza, vai para o local adequado, pega o seu material, pega o seu livro para acompanhar, sua caneta, seu lápis, anota tudo direitinho aí para a gente poder ter uma boa aula, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava dizendo para vocês, né, depois daquele processo inicial, né, depois de ter dado errado as eleições por Estado, depois da galera ter se retirado, feito uma reunião à parte e o povo ter ido para as ruas, e aí depois da queda da Bastilha, a gente vai ver aí que realmente, né, a monarquia absolutista na França vai chegar ao fim, né? Porém, né, diferente do que aconteceu na Inglaterra, que o rei a princípio perdeu a cabeça, porque veremos coisa parecida mais na frente, né? Mas onde a gente viu a princípio o rei perdendo a cabeça lá na Inglaterra, na França não. Na França o que houve foi uma revolução com um pouco de característica de reforma, digamos assim, né? Revolução porque realmente rompe com o absolutismo, mas o rei ainda ficou como rei, inclusive garantindo alguns poderes, alguma influência sobre o Estado, né? Apesar de que agora a gente vai ver outras características. Então, o que foi que a França se tornou? Você já está vendo ali no quadro, né? Depois da Revolução, nas duas primeiras fases aí, a gente vai ver primeiramente a França se tornando uma monarquia constitucional. Monarquia porque tem um rei, né? E constitucional porque agora ele não tem poderes absolutos. Ele e todos os outros têm que obedecer à Constituição, que é um conjunto de leis, né, feitas, elaboradas para que todos cumpram, né? Ou, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, o Brasil tem uma Constituição. A nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. É um conjunto de leis, né? São as leis maiores, as leis fundamentais do país, em que tudo tem que ser regrado a partir dela, né? Então, a França, nesse período, continuou sendo uma monarquia, o rei continuou lá, mas ela se torna uma monarquia constitucional. É engraçado que a Inglaterra segue um percurso diferente. A Inglaterra vira república, não dá muito certo, restaura a monarquia, né, essa parlamentarista, e a França faz o sentido oposto. Você já deve estar vendo aqui que também tem a ideia de proclamação de república. Então, a França ela vai manter por um tempo a monarquia, porém depois põe fim à monarquia e instaura aí a sua primeira república. É interessante, né, de ver como a história se parece, mas cada um toma os seus próprios rumos. Bom, mas enfim, vamos ver o que aconteceu. Como é uma monarquia constitucional, a coisa que vai mais se destacar a princípio é a própria Constituição, esse conjunto de leis
que vai reger esse novo país, tá? Vamos falar de toda a Constituição? Não, né? Obviamente que não. Mas vamos falar da sua base, digamos assim. Ela é totalmente influenciada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente já viu, né? Que foi aquela declaração feita logo depois do processo revolucionário, né? Dentro do processo revolucionário, por assim dizer. E depois desses acontecimentos, instaura-se a nova Constituição. Essa, né, com mudanças profundas na estrutura da França da época. Primeiramente, a gente vai ver o absolutismo chegando ao fim de vez com a divisão dos poderes. Então a gente vai ter a separação dos três poderes. Aquela ideia iluminista de tripartição do poder, de divisão do poder proposta por Montesquieu, ela é colocada em prática, então, que até comentei inclusive ainda no tempo de que a gente está assistindo aula, né, de que essa ideia é tão influente que a gente vive até o dia de hoje. Por exemplo, no Brasil, guardando as devidas proporções e as características, mas de maneira geral no Brasil hoje a gente tem o que chama-se de tripartição de poder. A gente tem a divisão dos três poderes. Um grupo está com o legislativo, o outro com o executivo, o outro com o judiciário. Ou seja, um cria as leis, o outro, digamos assim, executa as leis, põe em prática, né, a administração e a execução dessas leis, e o outro julga essas leis, se está de acordo com o que está escrito lá na Constituição, ou se uma nova lei não vai ferir alguma lei já existente ali. Então, basicamente, essa é a relação dos três poderes que regula os estados, né, atuais, os países atuais, e elas surgem nesse momento, não necessariamente só nesse momento assim, né, digamos, a gente vai ter não só esse exemplo, mas vários outros, mas ela toma esse corpo a partir desse momento, acho que foi o que eu quis dizer. Enfim, mas voltando ao que eu estava dizendo, houve aí a separação dos três poderes, né, agora a gente vai ter o legislativo, né, com uma assembleia relacionada aí à questão das leis, falaremos dela mais na frente. A gente vai ter aí o judiciário e a gente vai ter o executivo ainda ligado à monarquia, mas agora dividido, ou seja, acabou o absolutismo, não está tudo nas mãos do rei, agora não é tudo o rei que decide, os poderes estão divididos. Então é realmente uma mudança muito significativa. A gente vai ter o confisco de bens católicos, ou só, a Igreja Católica que na época era privilegiada, era beneficiária do Estado, se beneficiava do Estado, agora vai ter uma perca gigantesca, a gente vai ver uma ruptura muito forte, né, com a questão da influência da religião, e aí o confisco de bens católicos, inclusive esses bens acabam sendo vendidos mais na frente, então leva-se riquezas da igreja, leva-se terras da igreja, né, a igreja é confiscada, tem uma queda brutal, e a nobreza, né, perde seus privilégios, que também vimos na aula passada. Aquela nobreza que não era, muitas vezes, alguns grupos não obrigados a trabalhar, que recebia pensões do Estado, agora está pagando até imposto, mudou também bastante. E uma outra grande coisa, na verdade são grandes coisas que vão ter aqui, a gente vai ter uma lei única para todos os cidadãos. Não tem agora um conjunto de leis que vai para esse, outras leis para aquele, outras leis para aquele, não. Lei única para todo mundo segue ali, né, um conjunto único de leis. Aí você diz, professor, muito parecido com o que a gente tem hoje. Sim, porque isso é o que principia as características de hoje, né? Como eu disse para vocês, não só esse, mas os outros acontecimentos também, que a gente já viu e vai ver, mas esse é um dos fatores principais, é uma das bases principais para a organização dos países de hoje, como eu estava falando e continuo falando até agora. Mas vamos lá. Outra coisa, a segurança às propriedades privadas, as propriedades privadas agora estão asseguradas, a inviolabilidade, né, da propriedade privada vai ser uma coisa muito defendida, que vai ganhar corpo de vez aqui nesse momento, ou seja, ninguém pode agora mais se meter nas coisas privadas, nem mesmo o rei, olha só. Então isso vai cair muito bem para a burguesia vai amar, porque agora ninguém vai poder interferir nos seus negócios, ninguém vai poder interferir, né, no setor privado de maneira geral. Óbvio que isso abarca uma estrutura ainda maior, né? A gente está falando de uma coisa ainda maior, mas para a burguesia vai cair como uma luva, como diz a história. Aí só que nem tudo é flores, né? A gente vai ter ainda o voto censitário, ou seja, só vai poder votar quem tem grana. Então, mais uma vez, mesmo que o terceiro estado fosse a burguesia, camponeses, né, sans-culottes, trabalhadores artesãos, como a gente já viu, pequenos proprietários, mesmo que fosse o restante da galera, digamos assim,
quem cabeçou isso tudo foi a burguesia, apesar de que a força é do povo, né? A força é mais popular, a força, quem foi para a rua foi o povão. Mas quem cabeçava isso tudo era a burguesia, então algumas coisas beneficiou bem mais a burguesia. Entre elas a ideia do voto censitário, onde mais uma vez o povo fica um pouco afastado da questão política, né? E aí a grande representante desse novo momento é a burguesia aí que está agora com uma grande força política. Inclusive aqui também no confisco de bens, né, houve uma crítica aí porque não foi distribuído entre as populações mais pobres, por exemplo, terras que foram confiscadas, muito pelo contrário, elas foram vendidas, então mais uma vez a burguesia que tinha grana foi que saiu ganhando. Mas enfim, seguindo a ideia, a gente teve aí a proibição de associação de trabalhadores, né, mais uma vez aí o povo não podendo reivindicar algumas coisas, então mais uma vez sendo afastado da questão do poder político. Então, apesar de toda a mudança realmente muito grande em relação à questão anterior, né, apesar das conquistas, ainda vai ter algumas coisas que não vai chegar a todos, alguns benefícios que não chegarão a todos, né? E aí isso tudo vai gerar uma desigualdade social. Eu já vi algumas pessoas comentarem assim, que garantem igualdade de direito, mas não garantem necessariamente uma igualdade social. Então, cada um vai ter as suas críticas e suas colocações a respeito do assunto, né? Obviamente que os pontos de vista têm que ser respeitados, mas o que pode se ver é mais ou menos isso mesmo. Teremos uma mudança significativa na ideia de igualdade de direito, mas no aspecto social realmente nem tanto, ou até mesmo alguns dizem que nenhum. Mas está aqui algumas características para você analisar, beleza? Bom, uma outra coisa que vai ser bem característica desse período é a convenção, que é justamente essa assembleia de pessoas aí que vão estar ligadas às discussões, né, políticas da França nesse período. A convenção, de maneira geral, né, se você for pesquisar, se você for estudar sobre isso, ela vai estar muito ligada a dois grupos, né? Esses grupos são os girondinos e os jacobinos. Tem outros grupos, né? Digamos assim, tem outros partidos, né? Mas o foco é mais nesses dois. Então, como a gente tem bem mais coisa para ver, eu vou deixar o foco mais nesses dois, mas vocês podem pesquisar também sobre outros grupos importantes desse momento. Uma outra coisa, é desse período também que vai ter um pouco que vai ter a base da ideia do que hoje a gente chama muito de esquerda e direita, né? Um pouco dessa ideia do que é esquerda e direita, ela tem a base totalmente ligada a isso aqui. Óbvio que ela toma outras proporções em outras regiões com outras características, mas essa ideia ela tem, né, suas raízes também ligadas a essa ideia aqui, a posição, né, dos grupos e suas reivindicações dentro dessa Assembleia. Então, o que hoje a gente chama de esquerda e de direita tem suas raízes também ligadas a essa história aqui. Porém, esse conceito e essa história eu não vou explicar, porque a gente vai entrar em outras temáticas que, como esse assunto é muito grande, né, vai tirar um pouco de foco. Mas aí você também pode dar uma pesquisada, né? Quem sabe quando a gente fala nas aulas de filosofia relacionada à ideia de cidadania, política e coisa do tipo, a gente possa tratar desse assunto. Mas você aí já fica sabendo, tá? Mas de maneira geral, a convenção, voltando agora literalmente para a questão da Revolução Francesa, a convenção ela tinha esses dois grupos de destaque aí. Os girondinos, que tinha entre outros nomes na sua liderança Jacques Pierre e Dalton, né, são duas pessoas, eles aí defendiam a manutenção da monarquia constitucional mesmo, né? Digamos que a elite local era muito ligada a esse grupo, a elite da região, muito ligada a esse grupo que defendia aí a conservação de algumas coisas e que conseguia aí também ter muito prestígio e muita força, né, devido a todo esse posicionamento, né? Enfim, de maneira geral é isso. E a gente tinha um grupo que era um grupo considerado mais radical, que era um grupo um pouco mais ligado às classes menos abastadas, digamos assim, as classes mais populares, né? Inclusive com forte ligação com os sans-culottes, como a gente já falou, trabalhadores, artesãos, pequenos proprietários, né? A galera do grupo ali mais popular dos sans-culottes tinha um apoio muito ligado aos jacobinos. Esses aí tinham como principal nome Robespierre, guarda esse nome, tá? É um nome que vai ser muito importante para as histórias posteriores. Tinha como um dos objetivos a proclamação da República. Na verdade, é uma das ideias possíveis para os jacobinos era a ideia da proclamação, acabar de vez aí com a monarquia, instituir
uma nova forma de governo, digamos assim, e como eu disse para você, tem apoio de grupos mais populares, como por exemplo os sans-culottes, tá? Tudo ia se mantendo, tudo ia se levando, só que como eu disse para vocês, as desigualdades ainda geravam alguns questionamentos e algumas críticas. E diante de alguns momentos e algumas situações, né, houve aí, a gente vai falar agora da proclamação propriamente dita, houve aí um momento de protesto e manifestações exigindo mudanças. Tá? Isso aí ganhou corpo, começou a ganhar corpo, né? O processo revolucionário, digamos assim, continuou se movimentando e aí aumentou as tensões e os conflitos. Dentro disso tudo, a gente tinha um apoio político dos jacobinos, que começaram a querer realmente mudanças mais profundas e a coisa ela degringolou de vez, digamos assim, né? Aumentou as tensões e aumentou os conflitos com a queda da monarquia, porque o que é que acontece? O rei ele começa a se posicionar meio que contrário, né, à situação, alguns até o acusam de traição devido a alguns atos cometidos pelo próprio rei. Diante disso, os sans-culottes, os grupos mais populares, aumentam as tensões e a revolta, aumentam-se os conflitos e as situações, e a galera vai literalmente para prender o rei. Né? Diante dessa possibilidade de prisão, o rei foge, porém é preso, tá? E fica aguardando o julgamento. Como os girondinos eram que tinham mais ligação com o grupo de elite, ou grupo ligado ao rei, vai declinar, porque agora a gente vai ver os jacobinos, que eram que defendiam essa mudança, com o apoio dos sans-culottes, prevalecerem. Então, diante disso, a gente vai ter a proclamação da República Francesa, a França vai se tornar república, né? Isso vai ter algumas mudanças mais na frente, e, por fim, os jacobinos assumem o poder justamente com o declínio, né, das outras forças, digamos assim, iniciando uma fase conhecida como período radical, né, que é o período do governo dos jacobinos. Mas isso é uma outra história, fica para a próxima, tá bom? Ainda temos para ver isso, ainda temos para ver também a era napoleônica, ainda tem muita coisa. Mas isso fica para as próximas aulas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, pesquisem mais sobre o assunto, né? Deixem seu like, deixem seus comentários e a gente vai se vendo nas próximas aulas, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.